de idade, ela, evidentemente, que o corpo de carne não é o mesmo, mas o sentimento, o pensamento, as coisas todas não são do corpo de carne, tá, gente? É do espírito. Então, quando o corpo de carne, assim que você tiver uma consciência de que o corpo de carne é comandado pelo espírito, a sua vida muda. Porque a maioria dos encarnados, especialmente os que não são espíritas, né, que não têm conhecimento nenhum, e até espírita também não quer conhecimento, porque não quer estudar mesmo, não quer saber, o corpo começa a ficar doente, ele desanima, se entrega e ele fica pior a cada dia. Então, quem comanda o corpo de carne é o espírito. O nosso irmão Django, que vocês conhecem, deve ter ouvido falar muito esses dias aí, nós cuidamos do Django em desdobramento, ele no hospital, e nós chamamos o Django em desdobramento, trouxemos ele para a casa espírita, e por que nós fizemos isso? Porque se o espírito... Ô Edson, desliga o microfone aí, querido. Se o espírito estiver desesperado, confuso, na situação que ele está, ele não ajuda o corpo de carne. Então, nós tratamos do Django em espírito, em desdobramento. Ele deixou de ser uma pessoa desesperada e desorientada como espírito, porque ele não sabia o que estava acontecendo, e ele voltou para lá, para perto do corpo de carne, claro, porque ele não se desligou do corpo de carne, ele só desdobrou. Ele voltou para lá em uma situação totalmente diferente. 2 dias depois, nós recebemos um áudio, que eu acho que até, eu nem sei se eu postei para todo mundo, que a mesma enfermeira que estava falando que não havia notícia nenhuma, 2 dias depois, um atendente viu ele se mexendo na cama. E eles estão tentando descobrir se foi só um espasmo muscular ou se realmente ele estava tendo assim, alguma reação a algum medicamento, alguma coisa do tipo. Então, é importante para nós todos que a gente divulgue. Quem não quiser divulgar, não tem problema. Mas é importante para nós que a gente divulgue o conhecimento espírita. E para a gente divulgar o conhecimento espírita, tem que estudar. Se a gente não estuda, a gente acha que o que está acontecendo com a nossa vida é isso aí mesmo, e acabou, nós estamos aqui para isso. Não estou querendo dizer que a Jalene é uma pessoa sem esperança, não é isso, não. Mas quem estuda determinadas coisas sem o fulcro espírita, inclusive está no Livro dos Espíritos, quando a medicina encarnada juntar ao conhecimento científico o conhecimento espírita e se juntar aos médicos e cirurgiões especialistas desencarnados, esse planeta se regenera, especialmente na doença. Então é complicado a gente falar sobre essas coisas, porque assim, muita gente que deveria passar uma orientação de esperança, de amor, de alegria, através do trabalho, muita gente que deveria fazer isso porque está lá dentro de uma casa espírita atendendo quem chega, acaba deixando as pessoas desesperadas ou sem esperança. Então, nós estamos conversando hoje para falar sobre isso, sobre a casa espírita. Oi, Jalene. Cadê a Jalene? Não, eu quero te falar uma coisa, você está falando aí. O que eu disse aqui, eu estou falando aqui para nós, mas eu não acho assim que as pessoas não vêm. Foi isso que eu disse agora. Não estou dizendo que a Jalene age assim, o que ela não tem esperança. Não, porque você me disse. É que a gente, eu estou te falando, a gente tem fases, eu estou com o meu marido doente, eu estou preocupada, você entendeu? Então, a gente é humano, né? A gente, apesar de ser espírita, saber tudo, a gente é humano. Às vezes, a pessoa não tem, um é diferente do outro, não tem a mesma força, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. É fases que a gente passa, mas não sou sempre assim. Não, mas eu não disse que você é sempre assim, tá, Janine? Vamos deixar claro, porque senão nós vamos arrumar um problema de má comunicação, e isso pode atrapalhar até a nossa relação espírita entre o que a gente faz hoje, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou puxando esse assunto seu, aproveitando o assunto seu, para falar sobre casas espíritas. Sobre casas espíritas. As casas espíritas estão hoje atuando de uma forma bastante estranha,
Eu tive contato esses dias com amigos da Liga Espírita, que é onde a gente se conheceu, essa turma toda aqui, eu, a Marli, Júnior, Adalberto, etc., Dona Inês, e o negócio está cada vez mais estranho, porque com o fechamento das casas espíritas durante a pandemia, as pessoas estão procurando alternativas em outras casas espíritas que estão funcionando, mesmo que precariamente. E o modo como o amigo lá, o irmão, me relatou sobre 2 casas espíritas que ele foi tentar, né, participar para ver como que funciona, é assustador. Então, por exemplo, a pessoa vai no centro espírita, muitas vezes, se arrastando. Já está quase perdida a esperança, né? Não tem igreja, não tem religião, não curou no médico, ninguém descobre nada, faz exame, não tem nada, não acha nada, e a pessoa acaba na casa espírita. Ela acaba na casa espírita e, às vezes, o tratamento da própria casa espírita está tão equivocado que a pessoa vai e volta várias vezes com o mesmo problema. E aí, quando ela volta 3, 4 vezes com o mesmo problema, as pessoas da casa espírita começam a tratá-la de uma forma que não é o indicado pelo kardecismo e muito menos por Jesus. É mais ou menos assim. Você precisa fazer algumas coisas porque você está vindo e voltando com o mesmo problema. A gente já tratou de você tantas vezes e agora nós não estamos vendo nada de errado aí com você. Não é espiritual, é você mesmo. Quer dizer, esse tipo de atendimento não é um atendimento acolhedor, não é amor, não é caridade. Está muito longe disso tudo. Porque a casa espírita ela tem que bem orientar o encarnado, porque sem o encarnado, a maioria das vezes, não vai espírito para dentro da casa espírita. Tem muitas situações aí que só vai espírito para a gente tratar na casa espírita porque ele acompanha o encarnado. O encarnado é um veículo, como se fosse um transporte para levar espíritos necessitados para dentro da casa espírita. O Alessandro ergueu a mão ali, né? Isso, Hélio. Eu posso contar um pouquinho da minha história, do meu histórico. Eu já passei, já busquei outras casas espíritas, já fui em várias, né, procurando um local, na transição, né, da minha saída de uma outra casa para tentar encontrar um local. E passei em casas, assim, casas grandes, tá? Grandes mesmo, de grande volume de pessoas de atendimento, aonde primeiro você tinha casas que você tinha até aquelas plaquinhas de cartão de crédito, não sei o que e tal, você tinha que pagar um monte de coisa dos atendimentos. Nossa. Você já tá, na minha opinião, tá errado. Já, aí assim, casa grande, casa famosa em São Paulo. Já passei em outras casas também, onde, por exemplo, você tinha, como fala, você tinha os próprios trabalhadores internamente, por causa de uma briga de egos, você tinha desentendimento nos corredores da casa, médiums se desentendendo com outros médiums, os trabalhadores também se desentendendo entre eles por conta de ego, dentro de uma casa espírita. Então, assim, eu já vi muita coisa seguindo essa linha do que você está falando, e assim, eu não sei, eu vou passar um pouco da minha visão, o que eu sempre pensei, o que eu sempre senti com relação ao trabalho numa casa espírita. Eu penso da seguinte forma: um assistido, quando ele busca uma casa espírita para um atendimento, ou porque ele não está bem, eu penso que é o conceito do seguinte: a pessoa já chegou num extremo onde existe uma certa discriminação com relação a outras religiões que não católicas, tudo mais, né? Então a pessoa já venceu várias barreiras para buscar uma ajuda, buscar um apoio. Quando ela chega numa casa espírita, ela já chega com todas as possibilidades como fala, de adversidades, né? Que, claro, os espíritos a gente sabe que tentam que elas não consigam chegar no atendimento, chegar a um local onde ela vai ser bem acolhida, bem atendida, então já existem as adversidades. E a pessoa conseguindo vencer todas as adversidades, chegando na casa espírita, no meu modo de ver, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser bem atendida, ela precisa ser tratada, cuidada, enfim. E eu já vi situações onde, por exemplo, mesmo a pessoa vencendo todas as dificuldades, tem um atendimento onde eu falo, eu jamais voltaria no lugar desse. Então, isso numa casa espírita. Então, é um pouco disso que você está falando. Então é o seguinte, né? O que o Alessandro está falando aí da experiência dele é muito importante para a gente, viu? Passar as experiências, porque
muitos de nós já passamos por várias casas espíritas, e alguns de nós, se não todos, ou se não poucos, passaram por uma casa, por duas casas, ou conhece só aquela ali, entendeu? Eu conheço muita gente que conhece só a casa espírita que ele está desde sempre, e ele acha que aquilo ali é uma maravilha, que está tudo certo. Veja bem, quando a igreja, muito tempo atrás, mas até pouco tempo atrás, ela começou muito tempo atrás a fazer certas coisas, e há muito pouco tempo atrás ela ainda fazia coisas muito graves, era mais ou menos o seguinte: você está conosco, concorda com tudo que a gente fala e faz o que a gente manda. Então tá tudo certo. Você é bem-vindo na nossa igreja. Tá? Isso funcionou da seguinte maneira: eu sou o cara que vai intermediar a sua conversa com Deus. Então o padre faz um negócio desse porque o chefe da igreja mandou. E aí começou como se diz, nós começamos a despencar no cristianismo ladeira abaixo. Tá? Para ter uma ideia do que isso representa, claro, como eu falei no começo, eu acho que a falta de conhecimento, a falta de leitura, e depois de colocar essa leitura boa, edificante, em prática, é o que está acontecendo com as casas espíritas. Porque, por exemplo, se você ler Paulo e Estevão, você vai ter uma boa ideia do que seria ou do que deveria ser uma casa espírita hoje. Com todas as modificações necessárias, né, por causa da época que estamos, mas o objetivo da casa espírita, considerando que hoje nós temos o conhecimento espírita, e na época dos apóstolos João, Pedro e Tiago, na Casa do Caminho, não havia conhecimento espírita, considerando tudo isso, hoje a gente deveria verificar o que Pedro, João e Tiago fizeram sem recurso financeiro nenhum. Eles atendiam numa casa enorme, como se fosse um galpão hoje em dia, né? E eles alimentavam, tratavam, curavam, lavavam, davam banho, trocavam roupa, faziam barba, alimentavam, tinha cama, tinha para onde dormir. Então, e não faltava, embora tenha até havido uma discussão entre os, digamos assim, diretores da casa, uma discussão sobre o tempo que se estava gastando com auxílio material, deixando de falar do Evangelho de Jesus. Então, presta atenção nisso, né? Quanto tempo, às vezes, a gente perde com discussões sobre como uma casa espírita ou uma casa de Deus Jesus deveria atuar. Não tem por que ficar discutindo muito isso. É só você perguntar o que Jesus gostaria que a gente fizesse nessa casa espírita. Como a gente deve atender a pessoa que chega aqui? Primeiro, a gente tem que fazer treinamento dessas pessoas e saber se elas têm amor, conhecimento e respeito para o outro. Aí ela vai atender o que a gente apelidou de cores, né? Tudo junto. Tá? A maioria das casas espíritas estão atendendo em preto e branco. A pessoa ali não tem quase conhecimento nenhum, se tiver muito pouco. Talvez tenha experiência com a própria mediunidade, mas ela às vezes não sabe nem por que ele é médico, não estuda, não desenvolve conhecimento e não atende as pessoas mais ou menos assim. Tem muita gente para atender, né? Eu não posso te dar atenção agora. Já é a terceira, já é a quarta, já é a quinta vez que você vem aqui, tem um monte de gente que está precisando de ajuda, e nós estamos vendo aqui que o problema não é espírito que está te acompanhando, o problema é você mesmo. Bom, isso pode acontecer? Pode, mas pelo relato desse amigo que eu falei para vocês, que eu encontrei essa semana passada, o atendimento nas casas espíritas estão assim de dar dó. Entende? De dar dó. Para se ter uma ideia, casa espírita que se autodenomina kardecista, aqui perto de nós, colocou a alcunha na casa de Casa Espírita André Luiz.
Quem é daqui, ou quem já veio para cá, deve conhecer. O Edson, por exemplo, já deve ter ouvido falar. É bem perto lá da onde eu trabalho, eu e o Júnior. Essa casa espírita dizia que doutor André Luiz, aquele, atendia lá pessoalmente nessa casa espírita. Ah, mas foi um batalhão de gente para lá. Um batalhão de gente. Em determinado momento, até mudaram de endereço para um lugar maior. E aí um dia, conversando com o pessoal que vem aqui na casa, né, na minha casa, a gente conversando sobre amenidades antes da reunião formar, comentaram sobre essa casa e perguntaram para mim o que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que todo trabalho que ajuda os outros, né, é muito bem-vindo, né? Socorrer as pessoas, socorrer o desencarnado e trabalho mediúnico, eu acho que tudo isso é legal. Agora, vocês me disseram que eles têm as garrafinhas de água lá, mineral, de meio litro, e ela é vendida como água fluidificada. Um lugar desse não merece outros comentários. Falei para eles, eu não vou fazer outros comentários. Vocês que pensem aí o que Jesus acharia disso. Uma casa espírita kardecista, usando o nome de Dr. André Luiz, que vende a água, a garrafinha de água de meio litro, alegando que ela é fluidificada, e é mesmo, porque os espíritos fluidificam a água, vendendo por R$2 para curar o problema de saúde da pessoa. Não estão muito longe do que a questão aí é parte do tamanho do valor das coisas, né? De dinheiro. É a mesma coisa que fez, infelizmente, nosso irmão, o tal do João de Deus. Vender alguma coisa, comprar de outro lugar e vender dentro da casa espírita. Eu penso o seguinte, o livro espírita, por exemplo, todos esses livros que a gente indica para vocês, eu penso o seguinte, uma casa espírita enorme, como a federação, de tanto dinheiro que ela recebe de doação, de tantos imóveis que ela recebeu e são alugados, tudo ali está se fazendo assim, muitas vezes mais errado do que a própria Igreja Católica que nós sempre criticamos. Porque, veja bem, se você tem como sustentar a casa espírita pelas suas próprias condições e quer funcionar uma casa espírita, faça isso. Faça com o seu recurso. Tá? Não dependa da ajuda de ninguém. Mas a pessoa quer colaborar, quer trazer uma garrafinha d'água, quer trazer uma caixa de máscara, por exemplo, hoje em dia, pode trazer. Mas daí, aí eu pegar, por exemplo, essa caixa de máscara e vender para as pessoas que vão entrar na casa espírita, vai um longo caminho. Uma distância muito grande. E, por exemplo, a quantidade de livro espírita que é vendido nas federações da vida. Eles não vendem o livro pelo preço que a editora faz. Eles adquirem um lucro enorme. Por exemplo, os livros de Chico Xavier, que ele doou a autoria, os direitos autorais, todos para a Federação Espírita do Brasil. Está tudo certo. A Federação Espírita do Brasil faz um monte de coisa legal. Faz mesmo. Tem um monte de auxílio, um monte de amparo, tem casas maravilhosas que dão alimentação, etc, etc. Mas uma grande parte desse dinheiro é lucro para sustentar prédios enormes. Então nós estamos caminhando assim, ó. O que as casas espíritas querem hoje, geralmente? Crescerem, ficarem grandes, enormes e receberem um monte de gente. Depois que você começa a ir na casa espírita, eles não querem que você deixe de ir na casa espírita. Então, eles começam a inventar coisas, como, por exemplo, não pratique mediunidade e nem passe fora da casa espírita. Então, eles estão indicando a você que vá para a casa espírita fazer isso. Não faça fora de lá. Está tudo errado. Então, por exemplo, nós estamos falando do que acontece na casa espírita. As casas espíritas estão com grandes problemas. Nós temos problemas na nossa casa espírita, mas esses que eu estou falando para vocês são coisas assim muito assim fácil de você detectar. Fácil. Por exemplo, se você perguntar para você mesmo algumas coisas básicas quando você vai na casa espírita, tá?
se faz sentido ou não aquilo. Faz sentido, por exemplo, você ir a uma casa espírita e ter lá 50 pessoas para ser atendida, e você atender um por um para você cuidar de todos os encarnados, porque são todos amigos, todos conhecidos e tudo mais, não faz sentido. Porque às vezes você tem 1 ou 2 médios só na mesa. Então você vai cansar o médium, não vai resolver os problemas, e você tem que ter conhecimento para entender como que isso funciona. Né? Não são todos os espíritos desencarnados que estão ali acompanhando o encarnado que precisam passar pela mediunidade. Então a gente vai atender um caso grave. Ah, tá bom, vamos atender um caso grave. Você atende esse caso grave e atende de um jeito que a pessoa vai embora, aliviada, e volta com o mesmo problema. Aí você vai tratar do espírito que está com ela, e você pode, se você observar bem, você pode talvez identificar que é o mesmo espírito. Vocês já passaram por isso? Ou já viram alguma coisa parecida? Entenderam como é que é? Você vai para a casa espírita e atende o espírito que está com você. Ah, tá legal, né? Eu tô com dor nas costas. Hélio, eu tô com uma dor nas costas que eu vou te falar uma coisa. Não, tá bom. Vamos ver o que está acontecendo na dor nas costas. Aí a gente vê o que tem dor nas costas, atende o espírito pela mediunidade de psicofonia. Aí o Hélio vai embora, aliviado da dor. Semana seguinte, na mesma dia da reunião, o Hélio volta com dor nas costas. Aí atende de novo o espírito que está com o Hélio com dor nas costas. Aí você começa a conversar com ele, ou eu começo a prestar atenção na conversa que estão tendo com aquele espírito que está me acompanhando, eu falo, mas que coisa, parece o mesmo espírito, né? Bom, tudo bem, né? Dizem que, de repente, você carrega um monte... porque eu bebo uma cervejinha, eu vou carregar um monte de gente alcoólatra, né? Então, pode ser por isso. Aí você vai embora aliviado. Semana seguinte, você volta, tô com dor nas costas. A pessoa já começa a olhar para você assim, Você está com dor nas costas de novo? Eu acho que você tem que mudar um pouco as coisas que você anda fazendo por aí, hein? Na rua, na sua casa. Talvez você está carregando muito peso. Não estou carregando nada. Estou igualzinho na semana passada. Não fiz nada, não faço essas coisas. Eu não me esforço fisicamente, não agacho errado, não carrego peso, não tem nada a ver. Eu estou com dor nas costas no mesmo lugar. Já fui no médico, não tem nada. Como eu disse desde a primeira vez. Não, tá bom, né? O cara já não está mais com paciência. Perceba o tom da conversa. O atendente. Tá bom, mas nós vamos ver então na reunião. Aí olha na reunião, cuida de novo, e o Hélio está escutando aqui. Fala, não é possível, é o mesmo espírito. É a mesma conversa, a mesma identificação, o cara não disse o que é, mas é o mesmo espírito. Eu, Hélio, estou sentindo que é o mesmo espírito. Então vamos lá. Vocês já passaram por isso? Ouviram alguma coisa parecida com essa? De alguém, se não você mesmo, ir na casa espírita 2, 3, 4 vezes e tá o mesmo espírito, o mesmo, tá? O mesmo cara, com você 3 vezes seguidas, depois de ter sido tratado 3 vezes seguidas na casa espírita pela mediunidade. Eu já vi. Se vocês não viram, vocês já ouviram falar disso? Vocês entenderam o que eu estou falando? Vocês já ouviram falar isso? A pessoa volta muitas vezes com o mesmo espírito, vai e volta. Com o mesmo depois da reunião. Eu já ouvi um monte de vezes. Agora a pergunta que fica, vocês sabem por que isso acontece? Tem ideia? Eu acho que é porque o doutrinador não soube tratar o espírito da maneira correta, para ele ser despertado e encaminhado para uma colônia. Tratou de algum jeito, alguma coisa ele pisou na bola ali e o espírito não se convenceu. E até o médium sentiu um pouco de alívio, mas logo o espírito volta porque ele não entendeu, ele não se convenceu, alguma coisa deu errado na doutrinação. Acho que é na doutrinação. Certo. Mais alguém quer dizer o que acha sobre isso? Como que isso pode acontecer? Adalberto, cadê Adalberto? Sumiu? Ô, Adalberto, não some não, porque se você não participar aqui conosco...
O microfone está desligado, inclusive. Estou prestando muita atenção. Tá. Por que você, Adalberto, por exemplo, se quiser falar, lógico, por que você acha que acontece esse tipo de coisa? Estou dizendo, Adalberto, que ele fez assim, tá? Quando ele falou, eu já ouvi na verdade, eu vou fazer um parêntese, né? A gente conversando com os espíritos durante as reuniões de tratamento espiritual na casa espírita, né? A gente vê espíritos que estão vindo na nossa casa, mas já passaram por várias casas e não foram tratados, não foram bem atendidos, ou foram maltratados, ou receberam orientações, larga esse cara, vai embora, saia daqui. Então é assim, eu entendo que o ambiente da casa, a equipe espiritual que está assessorando essa casa, não é igual de uma casa que trabalha por amor, por respeito, com conhecimento, para poder atender esses espíritos. Então eles vão em umas casas, recebem um tratamento, ficam ofendidos, magoados, se sentem humilhados, desprezados, e não são encaminhados, eles não aceitam ajuda, ou não existe essa ajuda do plano espiritual para encaminhar esse nosso irmão. Não tem uns mentores espirituais para poder atender esse espírito e poder encaminhá-lo para tratamento numa colônia, né? Então, eles não são levados, né? E aí a gente vê nessas conversas que espíritos já passaram por vários lugares e, de repente, eles ficam estranhando a forma como é atendida na sede, na casa espírita, que é com respeito, com amor, sem julgamento, sem discriminação, né? E eu acho que essa postura dos médiuns, do doutrinador, do dirigente, faz com que a equipe espiritual que esteja nessa casa ela é completamente diferente de uma casa que desrespeita os espíritos que estão lá para ser ajudados. É isso mesmo. Quem mais? Mais alguém quer? Eu acho. Oi, Jalê. Eu acho assim, eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. Mas tem aquele detalhe, o espírito ele também tem livre-arbítrio. Eu vou falar isso porque eu tenho um caso de uma pessoa da minha família que faleceu, sabe? Ela não deixa minha mãe em paz. Então, aquela história. Eu falo assim também que a pessoa que está ali, obsidiada pelo espírito, perseguida pelo espírito, ela também dá muita passagem para isso. Ela dá Então, o quê? eu não culpo somente o doutrinador. Não entendi o que você falou. A pessoa que está com o espírito fez o quê? Não entendi. Ela dá passagem, ela sabe, é uma pessoa assim, que ela sabe como ela tem que agir, ela não age daquele jeito. A pessoa que xinga o espírito, a pessoa que está obsidiada, ela xinga o espírito, ela maltrata o espírito, não é o doutrinador. Certo. Ela tem raiva do espírito, ela odeia esse espírito. Então, tudo bem, ela volta 3, 4, 5 vezes, o espírito vai lá, tá, doutrina, conversa, fala do evangelho e tudo, ele volta. No meu ponto de vista, muitas vezes pode ser pelo doutrinador, mas algumas vezes pode ser a pessoa, o moral, entendeu? A pessoa dá passagem para isso. É a própria pessoa, o vivo que obsidia o desencarnado. A minha opinião, você entendeu? Tá. Entendi, não sei se claro. foi errado. Quem mais? Júnior ia falar alguma coisa, eu acho que ligou o microfone. Fazendo um gancho no que o Adalberto e a Jaline estavam expondo, a Marli também, existem situações mesmo em que, quando o doutrinador não tem conhecimento para conversar com o espírito, e o espírito não é despertado, acabou o recurso da reunião, o livre-arbítrio vai fazer com que ele decida se ele segue para uma colônia ou se ele volta a se ligar ao encarnado. Mas existe uma outra situação também que o André Luiz nos explica no livro Missionários da Luz, no caso da 10ª vez. Muitas vezes, o encarnado ele frequenta uma reunião em que o grupo é coeso, tem conhecimento, trata o espírito com respeito, com conhecimento, com amor, e o espírito realmente ele é despertado e vai para uma colônia. E o espírito sendo despertado, automaticamente o encarnado vai passar a se sentir melhor. Aquela dor nas costas, como o Hélio exemplificou, vai melhorar. Mas se o encarnado não muda a própria conduta, aquele que despertou
vai para a colônia, mas vai vir outro se ligar ao encarnado e ele vai voltar a ter dor nas costas. Então o encarnado muitas vezes precisa mudar a conduta para que essas situações elas não sejam mais recorrentes. Tá. E André Luiz explica isso para a gente no livro Missionários da Luz, que fala sobre o caso da 10ª vez. Tá bom. Olha, vamos esclarecer uma coisa, tá? Nós não estamos dando exemplo aqui de um espírito, de espíritos com a mesma situação, digamos assim, que o encarnado, ele deixa, por assim dizer, portas abertas, por exemplo, para um espírito que gosta de álcool. Então, se você tem lá, foi no centro espírita, e você está com um problema com um espírito que está te dando dor, porque ele, de repente, morreu com uma doença no fígado, tá? Por uso do álcool, e você gosta de uma birita, você vai lá e trata um espírito. Vai embora. Você melhora, o espírito é despertado. Eu, que gosto da birita, continuo bebendo. Vem outro espírito que gosta de álcool. Não estamos falando disso. Nós estamos falando do mesmo espírito desencarnado que foi tratado na casa espírita, supostamente foi para a colônia, e na semana seguinte ele mesmo, aquele indivíduo, tá bom? O mesmo cara, o João Antônio Manuel da Silva, de 38 anos, que morreu daquele... O mesmo cara, não é a mesma situação. Volta a ficar com o encarnado, que foi tratado, que chegou lá, como nós dissemos, se arrastando de dor. Como disse o Alessandro, o cara, antes de chegar nessa casa espírita, ele já veio assim, enfrentou um monte de situações para poder chegar na casa espírita. Ele veio se arrastando como última esperança de receber amor, acolhimento, carinho, tratamento, caridade, tá? Foi tratado, aliviou. Na semana seguinte, era o mesmo espírito, o mesmo indivíduo. Tudo bem, tratou de novo. Terceira vez, o mesmo espírito. Quarta vez, o mesmo espírito. Ao ponto de que as pessoas da casa espírita começam a atribuir ao encarnado o problema. Tem um grande problema aí, gente. Não é problema do encarnado. Presta bem atenção nisso. Se não tiver amor, conhecimento, respeito de todo o grupo encarnado da casa espírita para tratar desse espírito, inclusive o médium psicofônico, o dirigente, o doutrinador, os passistas, a mulher que serve o copo d'água, etc, 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 esse espírito não desperta. Ele é afastado do encarnado. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos continuar achando que tudo é culpa do encarnado. Eu já puxei a orelha de um monte de gente que eu vou cuidar da pessoa e ela está com dor de estômago. Abusa da comida. Trata de um espírito que morreu com câncer no estômago. Tratamos, beleza, papapá, foi embora, despertou, o encarnado melhora. Na semana seguinte, ele vem outro espírito ligado ao estômago dele, mas é um outro espírito. Porque o encarnado continua comendo gordura beças, 500 quilos de carne, come que nem um desgraçado, com perdão da palavra, mas é desgraçado porque não tem mais graça, tá? Ele só vê graça naquilo que está fazendo ali. Então, o encarnado continua tocando a vida dele do mesmo jeito que ele fazia sempre e vai agregando a ele outros espíritos com o mesmo problema. Então é o seguinte, isso aqui não é uma questão de nós verificarmos se nós estamos certos na nossa casa espírita e só os outros estão errados. Não é isso. Não é nada disso. Você que trabalha na sua casa espírita, eu nunca fico defendendo a minha casa espírita onde eu trabalho. Eu peço sempre às pessoas, o dia que vocês vierem aqui, o dia que vocês me virem, porque a gente trata muito pela internet também, falando alguma coisa, indicando alguma coisa que Jesus não concordaria, tá? Não é que não está no ensinamento de Jesus, porque eu posso estar fazendo alguma coisa que não está em ensinamento de Jesus, mas que Jesus gostaria que eu estivesse fazendo. Então veja a diferença. Isso que o Hélio está falando,
Jesus não ensinou. Muito bem. Mas ele concordaria com isso? Porque pode ser que Jesus deixou de falar sobre aquilo. Nós estamos em outros tempos. Naquela época ele explicou. Há muita coisa que eu não posso falar para vocês. Vai vir o tempo em que nós poderemos falar sobre isso. Hoje não. Então hoje eu posso estar fazendo alguma coisa que Jesus não tocou no assunto. Concorda? Alguma vez Jesus falou, olha, quando você for tratar dos espíritos, tá? Você procura ver o princípio inteligente do corpo espiritual dele. Jesus não falou nada disso. E eu faço isso. Agora, eu cuido do princípio inteligente celular da pessoa que vem procurar ajuda porque está com problema de saúde. Jesus concordaria com isso? Né? Jesus concordaria com isso? Concordaria. Está fazendo caridade, está ajudando a pessoa. É com conhecimento que eu desconheço, mas isso não está fazendo mal a ninguém, está ajudando a pessoa. Então, veja bem, nós não estamos falando aqui que a nossa casa espírita é a certa e todo o resto está errado, não é isso. A gente tem que colocar a mão na consciência e olhar para a nossa casa espírita aqui. Eu sempre faço isso e se eu estiver mentindo, vocês me avisem. Eu sempre falo, gente, quando vocês vierem aqui ou participar de alguma coisa comigo na nossa casa espírita e eu estiver falando ou fazendo alguma coisa que Jesus não concorda, pelo amor de Deus, vai embora, não precisa nem me avisar. Porque eu devo estar ficando xarope, eu devo estar ficando louco e não é isso que Deus e Jesus querem de nós. Tá? Deu um branco aqui, vocês saíram da tela, sumiu, todo mundo voltou agora. Então presta atenção, gente, nós trabalhamos em casas espíritas. Vocês vêm na minha casa para trabalhar e eu tenho que ser crítico sobre cada coisa que cada um está fazendo. Muito recentemente, digamos assim, eu vi um médium que durante a reunião ele percebia alguma coisa e ele colocava a mão em cima da mão da pessoa que estava do lado dele. Mas o que tem de mais? O cara é amigo da pessoa, não é para colocar a mão em ninguém. Passe, a gente só põe a mão na pessoa, depois que você fala assim, Marli, você me perdoa, eu vou pôr a mão aqui na sua cabeça para mostrar para o médium aonde que eu quero que ele olhe. Tá beleza? Tá beleza, pode pôr a mão na minha cabeça. A gente não encosta na pessoa, por exemplo, para aplicar passe, compreendeu? Tem que tomar cuidado com as coisas. E eu observo essas coisas todas em todo mundo. Tá falando besteira pro desencarnado, ele vai terminar ali aquela frase, eu vou interromper e vou falar para o cara, olha, vamos mudar a conversa aí, tá? Pergunta do fulano, pergunta do ciclano, pergunta disso, pergunta daquilo, para ver se o cara muda a conversa porque ele está indo por um caminho arriscado. Então nós cometemos erros todos os dias na casa espírita. Mas nós que participamos, o Júnior, o Adalberto, a Marli, a Dona Inês, quando vir o Edson, quando vir o Hélio fazendo alguma coisa que não concorda, me chama de canto e fala, Hélio, você fala um negócio lá pro espírito que eu queria conversar com você. Né? Você falou um negócio lá assim assado. Você lembra disso? Eu lembro. E Jesus concorda com isso? Aí eu vou ter que falar, Jesus concorda com isso. Tá bom, se ele concorda com isso, aonde que ele concorda com isso? Tem ensinamento para isso? Tem ensinamento sobre isso no Allan Kardec? Tem ensinamento do André Luiz para isso? Tem fundamento aonde? Me diga onde que está esse fundamento. Se não tiver escrito em lugar nenhum, eu vou ter que provar que aquilo ali foi bom, foi uma coisa boa. Não tratar a pessoa com rudez. Tem gente que fala assim, você quando for falar com o espírito, você tem que falar com energia. A pessoa não entende o que é isso e grita com o espírito. É energia moral. Se o médium, o doutrinador, o dirigente não tiver moral para tratar o espírito, sabe o que vai acontecer com esse espírito? Ensinamento de Jesus. O espírito, ele é expulso da casa, vai para um lugar qualquer, e como ele foi maltratado, ele voltará com a casa daquele cara arrumadinha, com mais 7 espíritos, para tomar conta da casa, daquela mesma pessoa e da família dele. Poucas pessoas entendem isso. Acham que é um cara chato que está falando, que está criticando a minha casa espírita, está criticando o meu trabalho. Não, é a realidade. Presta atenção. Se nós não tratarmos o espírito de modo que ele desperte, não é para afastar o espírito, hein? Não é para desligar o espírito, é para ele despertar. Despertar o espírito significa que ele vai ser convencido por todos os argumentos que você tem,
por todos os fatos que você tem, pelas oportunidades que você vai oferecer para ele, ele vai se convencer e falar a verdade. Oh, você sabe de uma coisa, irmão? Acho que você tem razão. Eu tô vendo que tá tudo errado aqui. Tem gente aqui também falando comigo que o certo é eu tirar um descanso disso, dar um repouso lá na colônia, entendeu? Chamar, por exemplo, chama um parente querido, ele vai ver o parente querido vai dizer se eu estou mentindo ou não, e ele vai se convencer com tudo que foi feito ali, e tudo ao redor que você não está vendo espiritualmente, e ele vai para a colônia porque ele escolheu ir para a colônia. Ele vai para a colônia por escolha dele. Ele desperta. O despertamento não é feito... aí vocês pasmem se quiserem, acreditem se quiserem. Em 90% das casas espíritas não há despertamento. Há desligamento e afastamento dos espíritos. E eu digo a vocês, se vocês observarem em silêncio, com o olhar crítico de um verdadeiro cristão, observa se a sua casa está trabalhando direito. Porque casa que desliga espírito, que afasta espírito do encarnado, afaste-se dela. Faça o que eles estão fazendo com os espíritos desencarnados. Porque o protagonista da história é o desencarnado. Mas o encarnado tem que ser atendido como se ele estivesse chegando a primeira vez na casa espírita. Com todo amor, conhecimento e respeito. Porque a partir do momento que o encarnado for tratado como se ele fosse a causa do problema, você acabou de fazer um julgamento. Tá? Você orienta o cara. Fala, olha, meu irmão, é o seguinte, ó, você está com um problema aí, você não pode pôr a mão na mão das pessoas na mesa, tá legal? Beleza? Mas por que não? Porque não pode. Nessa casa a gente não encosta nas pessoas. Isso pode causar um problema, o marido dessa mulher pode causar um problema, ou minha irmã, a esposa desse camarada do irmão pode causar um problema, tá bom? Então nós evitamos isso. Repetir o negócio, não vem mais na minha casa espírita. Tá? Não tem conversa. Porque isso aí não vai ter conserto. Tratou mal espírito de Jesus, espírito de Deus, não vai trabalhar na nossa casa espírita. Porque é ensinamento de Jesus, quando ele veio em espírito e verdade. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. No futuro, tratai com docilidade os espíritos do Senhor. Quem são os espíritos do Senhor a que ele se refere? Quem quer falar? Jesus disse assim, algo muito parecido com o que eu estou falando, porque eu não vou lembrar a frase ipsis literis, tá? Mas é assim, ó. No futuro, tratai com docilidade os espíritos do Senhor. De que espíritos ele estava falando? De todos eles, encarnados e desencarnados. Encarnado e desencarnado. Se você não tem condições de tratar com docilidade o encarnado, como que você vai poder dizer que você está melhorando esse mundo? Se as pessoas em seu entorno, as pessoas que te procuram na casa espírita, são tratadas como se tivessem culpa no cartório, você está fazendo totalmente errado do que está no próprio espiritismo. Como eu disse, Jesus não falou sobre isso várias vezes lá, prevendo, olha, quando for na casa espírita, no futuro, tá bom? No centro espírita, com o médium na mesa, com tratamento médico. Ele não falou isso. Ele simplesmente falou de um modo geral que qualquer ser humano pode entender. Tratai no futuro com docilidade os espíritos do Senhor, todos. Se você só consegue tratar bem os espíritos que são seus amigos e que te tratam bem, ensinamento de Jesus. Ora, os gentis, o povo gentil também não fazia isso? Tratava bem só aqueles que poderiam retribuir com o bem? Trate bem as pessoas que não vão te retribuir com nada. E muitas vezes as pessoas vão te retribuir, tá? Com ingratidão. É assim que nós vivemos. Você tem que tratar bem a pessoa ingrata, tão bem quanto você trata a pessoa que é grata. Porque eu não estou aqui trabalhando para receber gratidão. Eu estou aqui trabalhando para fazer o que Deus quer. Tá? Eu não quero pagamento nenhum. A ingratidão me agrada? Não, não me agrada. Mas a pessoa vai voltar e eu vou atendê-la como se fosse a primeira vez que ela tivesse vindo.
E presta atenção, a ideia dessa coisa é que nós estamos iniciando a discussão sobre a casa espírita, ela vai se prolongar. Muitas vezes eu vou falar coisas que não são agradáveis para ninguém, nem para nós na nossa própria casa, viu? Tá? Mas é necessário. Agora nós estamos começando um novo livro, cujo nome é O Livro da Casa Espírita. Nós vamos falar sobre casa espírita, sobre atendimento, sobre médium que não quer estudar, médium que não desenvolve nada, médium que não sabe nada, por exemplo, de André Luiz e nem sequer leu o Livro dos Espíritos. Não conhece nem a doutrina, compreende? E vai acabar aqui, já falou que está no fim. Falta